tem vigor, tem resistência. Se o coração tem prazer, alegra o resto do ser, pois ele é o condutor. Vive sempre satisfeito quem possui dentro do peito um coração sonhador. Quando se encontra o sujeito por uma aflição passando, tá também dentro do peito o coração chocalhando. Se o sujeito fica triste, na tristeza ele persiste. Se o sujeito tá risonho, logo ele muda de jeito, batendo dentro do peito, cheio de esperança e sonho. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade, então se assim é bom, o cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Saudade dentro do peito é tal qual fogo de monturo, por fora tudo perfeito e por dentro fazendo furo. A dor que mata o sujeito sem dó nem piedade, mas numa dor que doa, como a dor de uma saudade. Saudade é canto magoado no coração de quem sente aquela voz do passado ecoando no presente. E o Lugar Artivistas desse mês chegou num dos símbolos da cultura cearense. Isso mesmo, no Teatro Zé de Alencar, batizado com esse nome em homenagem ao romancista que escreveu Iracema, Senhora e a Viuvinha. Vamos conhecer o teatro com TH. Gravador que está gravando aqui no nosso ambiente, tu grava da minha voz, do meu verso e o meu repente. Eu não tô aqui. Inaugurado em grande estilo em 1910 e tendo passado por algumas reformas no caminho, o Teatro José de Alencar, hoje, apresenta uma arquitetura com estilo eclético, com predominância do neoclássico e arte nouveau. Por isso mesmo, tombado pelo patrimônio histórico. Cruzar seus portões e atravessar para um outro tempo e espaço e se deixar encantar pelos seus detalhes, como a imagem de todos os personagens alencarianos na boca de cena, as escadarias, os vitrais coloridos, suas histórias, grandes espetáculos e a arte que aqui pulsa. Aqui, no TJA, tem espetáculo para todo mundo. Na sala principal cabem 800 pessoas distribuídas em 3 andares. E ao lado ainda tem o anexo, com o Teatro Morro do Ouro, as salas, pratos e a cantina, ainda no foyer e os belos jardins planejados por Buller Marx. Assim, o Teatro José de Alencar confirma-se palco também de muitas histórias do cotidiano. Gravador, tu és feliz, e ai de mim. E depois de uma linda apresentação do Cante Lá, que eu canto cá, da Companhia do Tijolo, agora nós do Lugar Artivistas vamos invadir o camarim e conversar com eles para saber como é que tá esse trajeto, que eles estão circulando e vão agora se apresentar no Caldeirão. Vamos lá? São 3 dias e 3 noites de São Paulo a Fortaleza. Que beleza! Fortaleza, Juazeiro, 9. Gente, Canto Lá, que eu canto cá no Teatro José de Alencar, como foi? Foi demais, foi demais. Foi lindo. O público, acho que estava calorosíssimo. O público estava inclusive pedindo mais. E eu senti, acho que aqui no Nordeste, mas em Fortaleza, tem uma cumplicidade muito grande, porque o assunto é Patativa. E o cearense fala, por mais que o Patativa seja do mundo, mas Patativa nos pertence, né?
É claro, é a mesma coisa. O Paulo Freire, eu sou pernambucano, Paulo Freire, João Cabral de Melo Neto, embora seja do mundo, mas ele é pernambucano, né? Então eu senti que toda vez que a gente faz o concerto ou o cante lá aqui nas terras do Ceará, tem essa coisa que eu falei do pertencimento, porque a gente está falando de um poeta que nasceu, que andou, que foi criança aqui, que foi adulto, que morreu aqui nessa terra e que quando saía daqui voltava para essa terra. Então por isso que eu acho que a força é tão grande, por causa de ser da terra, da figura que a gente está falando, ser desse pedaço de chão. A gente se apropria, né? Isso. E aí vocês também se sentem aconchegados nesse lugar. E vocês são cada um de um canto. Como foi que vocês se reuniram e chegaram até o Patativa? Olha, eu vou falar isso porque eu acho que talvez isso seja o seguinte: como chegou ao Patativa? Há 8 anos atrás, volta de 8, 7 anos atrás, a gente veio aqui, e estava eu e a Fabi, a gente veio fazer um processo de um espetáculo pela Casa Laboratório, na direção de Cacá Carvalho, e a Casa Laboratório tinha uma espécie de convênio com as pessoas de Pontedera, na Itália, esse centro de Grotowski, mais ou menos essa linha. E a gente veio aqui para o Ceará, para Nova Olinda, pesquisar Grande Sertão Veredas. Eu lembro que até o Cacá falava, eu não quero saber nesse momento do sertão do Guimarães, embora seja um sertão muito fecundo e seja sertão com seu misticismo, mas ele falou que a gente quer ir para o Ceará, porque o Ceará é mais místico, é mais rudimentar, é muito mais sertão que roda sertão. A gente passou um mês aqui construindo esse espetáculo, que é uma adaptação do Grande Sertão Veredas, que o nome era O Homem Provisório, e foi muito incrível. Então o Cacá levou a gente para conhecer as expressões do Cariri, os poetas, os escritores, os cantadores, os estilogravuristas, o Nilo, né? Então a gente foi conhecendo muito e a gente foi conhecer o sobrinho do Patativa, que é o Geraldo Alencar. A gente foi conhecer o sobrinho do Patativa. E foi ele que fez o texto do espetáculo, inclusive. Né? Foi ele que fez, que é um texto muito belo, muito belo. Ele transformou em sonetos um excerto do Grande Sertão, né? Uma seleção de trechos do Grande Sertão. O seu Geraldo Alencar, ele transformou em sonetos e isso foi o texto do espetáculo. Aí quando a gente foi para o Assaré, todo mundo foi, eu fui até a gente foi até o museu, o casarão do Patativa, o memorial. E eu sempre digo isso desde o início. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver as coisas do Patativa, ver a calça dele, ver os livros, ver aquele casarão que tem uma meia água tão alta, uma cumieira tão alta. Houve um atravessamento. Houve esse atravessamento e eu comecei, lembro que eu peguei o primeiro livro dele, comecei a soletrar, a ler, cante lá que eu canto cá. E foi me dando um arrepio. Eu lembro de uma hora, a gente visitando lá o memorial, o Dinho me chamou no canto e falou: eu vou fazer um espetáculo sobre esse cara. Fico muito triste fico, quando triste penso no meu tico-tico, porque de alimento eu não tinha um tico. E o pobre com fome, quando abria o bico, eu tinha vontade de ser muito rico, para não ver sofrendo o meu tico-tico. Até que uma noite eu vi um fuxico, quando olhei para perto do pilão de Angico, vi o gato preto do seu Manuel Chico rosnando e comendo o meu tico-tico. Que tristeza. Às vezes até inconscientemente, nem sabia, eu falei, vou fazer, eu preciso fazer. Eu não sei se é espírito, não sei se é os deuses que chamam. Muitas vezes os deuses nos chamam para uma obra, não é? Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. É nascer, viver e morrer nossa herança natural. Todos têm que obedecer sem ter a quem se queixar. Se foi o autor da natureza, com seu poder e grandeza, quem traçou nosso caminho, cada qual na sua estrada tem nessa vida penada pouca flor e muito espinho. E aí, esses deuses me chamaram para essa obra, para pelo menos eu perceber que tinha uma grande literatura do Patativa que era teatro. E aí eu comecei a comer Patativa, a engolir Patativa, a fazer
a antropofagia do Patativa. Comer e depois mastigar e depois tirar. E aí a gente fundou a Companhia Tijolo e a gente foi chamando os companheiros e tal, porque também quando você funda uma companhia e quando você traz um assunto, você precisa saber com quem você se relaciona. Então todo mundo que está aqui já era uma relação fecunda. O Rodrigo já morava comigo, meu companheiro. Eu ligava para o Rodrigo, você estava fazendo palco giratório. Eu falei, olha, Patativa do Assaré. E aí eu lia coisas do Rodrigo, e aí falava para a Fabiana, Patativa do Assaré. E aí eu saí da Casa Laboratório, eu fundei a Companhia do Tijolo no dia 1º de agosto de 2008, ou seja, olha só, a Companhia do Tijolo ela é leonina. Foi dia 1º de agosto e aí a gente começou essa alvorada com Patativa. E aí vocês trabalham Patativa no concerto de Spin Flow e de repente vocês começam um processo de pesquisa da ditadura e entram junto com a parceria com o Teatro da USP, se apresentam lá. E aí tem uma comoção em cima do espetáculo. Como que sai de um universo e entra no outro, assim? Porque são coisas muito distintas, né? Mesmo sendo próximas, já que a gente tá falando de resistência, enfim. Mas como foi esse se descobrir nesse outro lugar? Né? É bem próximo, na realidade. Assim, porque o que dá proximidade é a nossa visão das duas coisas, né? É a nossa forma de lidar com as duas que dá essa proximidade que a princípio não se mostra. Quer dizer, esse espetáculo sobre a ditadura é sobre o Garcia Lorca, né? Que pode parecer que o Lorca seja muito diferente do Patativa, mas os dois são poetas que falaram muito da sua terra. E da terra, né? E da terra também. O Lorca foi um sujeito que pesquisava muito as formas muito parecidas com a forma do cordel, por exemplo, que eram os romances, né? Ele chama dos romances. Também tem 7 sílabas. E ele tem um livro mais famoso dele, que é o Romanceiro Cigano, que conta as histórias da Andalucia. E ele fica famoso por causa disso, tanto que, conversando com alguns espanhóis, se diz que os poemas dele são conhecidos pelos pais, os avós, que às vezes nem sabem quem é o autor. É quase como uma cultura popular, assim, em uma determinada camada da população. Outra coisa muito parecida, os dois eram muito engajados politicamente, apesar de nunca terem se filiado a nenhum partido, mas com uma postura política muito... Posição firme. Uma posição firme. E tinha endereço. Assim, isso era uma outra proximidade também dos dois. E a coisa da música, né? O Patativa compôs... Patativa era músico, o Lorca era músico. Também. Tem tudo isso. E a questão da ditadura também é um ponto que une esses dois, porque o Lorca... O apogeu do Lorca é na República Espanhola, quer dizer, ele se posiciona defendendo a República Espanhola com o Partido Socialista, se não me engano, e ao mesmo tempo o Patativa é um foco de resistência também, é um poeta muito engajado politicamente. Da ditadura... Contra a ditadura brasileira. O Lorca é assassinado, eu escrevi um textinho que ele termina assim, o Lorca foi assassinado com 38 anos, o Patativa teve mais sorte, talvez por viver mais aqui recolhido no interior, né? Parece que ele foi preso uma vez, o Patativa, né? Que ele escreveu uma coisa contra o prefeito, ele ficou 2 dias preso. Prefeitura sem prefeito, aí prenderam ele. É genial esse texto. Gente, como que é? Você sabe, Dinho? Não, é engraçadíssimo, a gente não sabe de qual. Eu morando distante da cidade de Assaré, 18 quilômetros, precisava da presença do prefeito por causa de um certo documento que ele tinha que assinar. E são 18 quilômetros de onde eu moro para a cidade. Cheguei uma vez, o prefeito não estava. Vim a segunda vez, o prefeito também não estava. A terceira vez, aconteceu a mesma coisa. E eu tenho assim, eu gosto de fazer exercício. Ironia, não é afrontando, porque eu gosto mesmo. Sim. Aí eu fiz esse mote, prefeitura sem prefeito, que justamente ali estava a prefeitura e o prefeito não.
Nessa vida providura, tudo pode acontecer. Muito breve já disse ver prefeito sem prefeitura. Vejo que alguém me censura e não fica satisfeito. Porém, eu ando sem jeito, sem esperança, sem fé. Por ver no meu assaré, prefeitura sem prefeito. Prefeitura sem prefeito. Que ele olha, parece que também... Não é essa que ele olha para um passarinho e ele fala que passarinho, tu estás preso porque cantou. Porque, pra cantar. E eu estou preso porque cantei. Tu estás preso pra... isso é lindo. Ainda que alguém me diga que viu um mudo falando, um elefante dançando no lombo de uma formiga, não me causará intriga, escutarei com respeito. Não mentiu esse sujeito, muito mais barbaridade é haver numa cidade prefeitura sem prefeito. Então, assim, o que dá essa semelhança é o recorte que a gente quer, é o que a gente quer, o que a gente chama desses dois poetas. E outra coisa, os recortes e o chamamento desses humanistas e desses homens que nos interessam, porque são homens, na verdade, que têm um pensamento profundo sobre política, sobre estética, sobre poética. Patativa é assim, Lorca é assim, e o próximo espetáculo nosso vai ser sobre outro cearense, que é Dom Helder Câmara, que tem um discurso, que tem uma atuação e ao mesmo tempo é um grande poeta, tem textos belíssimos do Dom Helder Câmara e é uma figura um andarilho do mundo denunciando as injustiças, sobretudo as mortes aqui no Brasil, da ditadura brasileira. Então, são recortes, são personagens que nos interessam, porque não está só no meu umbigo, mas são figuras que tem raios, né? E eu acho que tem outra coisa que é bacana, com vários poetas que a gente é apaixonado por eles. A Fabi já trouxe o Mário Benedetti, o Benedetti, aquele texto era do Benedetti, né? Que você queria sempre montados. Do Benedetti, a Karen com o Galeano, que adora, enfim. Pedro e o Capitão. Eu com o Frei Beto. Frei Beto. Vocês tiveram parceria dele no processo de pesquisa do Frei Beto, não é isso? Ele tá sempre Mas presente. todas essas figuras, eles não são simplesmente gente de denúncia social. Eu acho que o que aproxima é que essas figuras, eles têm um ponto, eu falo que é um ponto de vista, eu gosto da palavra, ponto de vista da redenção. Assim, ele denuncia a realidade, ele mostra o que está errado na realidade, mas ele tem a consciência de que essa realidade, as pessoas que vivem no cotidiano, essa realidade terrível, existe dentro delas a ideia de como o mundo poderia ser se ele cumprisse as promessas dele. Né? Quer dizer, se, por exemplo, as promessas do capitalismo de igualdade, fraternidade, que ele nasce com isso, na modernidade nasce com isso, por que isso não se concretizou? Se ele nasce falando isso, sabe? Então por quê? Por que essa realidade não é capaz de se exercer plenamente? Todos esses poetas, eles acreditam nessa possibilidade. Então a gente usa a palavra utopia nesse sentido, né? Então todos esses poetas que a gente pega também porque são figuras de utopia. Todos. No fundo, a gente canaliza tudo isso para o trabalho, porque a gente sabe que muito maior do que a nossa briga, o maior é estar em cena falando de um Lorca. O maior é estar em cena falando de um Frei Beto, que é do Dom Helder, do Patativa, do Mário Benedetti, do Galeano, desses grandes, do Chico Buarque, né? Do Chico, de toda essa musicalidade que incendeia um pedaço da alma da gente, incendeu. E aí o que a gente percebe, você falou que a gente não está só, e estou falando assim, sem mérito nenhum, mas a gente tem uma legião, muita gente de amigo que quer fazer o que a gente quer fazer. E a gente percebe que tem muita gente que eu quero construir um caminho parecido com o de vocês. Nunca é igual, mas que a chama do de vocês me incendeie, sabe? Então, no Brasil, aí a gente fala assim, a gente não tá louco não. No Brasil, cara, o que tem de gente que quer ser, não quer ser, mas que tá tão mais próximo da gente, desde cidades miúdas até grandes capitais. Não é à toa que a gente faz o conceito que ele falou por esse Brasil inteiro, e é uma loucura. A gente fala que todo mundo vai estar com chapa na boca, fazendo conceito que ele falou, vai botar mais, e a chapa ser um grande baile. E o outro falando da crise hídrica, e ela falando do mal dos olhos sem enxergar nada. A gente, como é que a gente aqui, como é que a gente se encontra?
A gente se encontra no Rio, se conheceu por causa do espetáculo, né? Aí a gente vai pro Rio, de repente você passa na Lapa e a gente se encontra, aí faz uma entrevista, aí a gente vai um pra casa do outro. E a gente criou isso em tudo quanto é lugar. Que bom, e não né? é só porque a gente é legal, porque existe É porque eu acho que é uma coisa, uma parecência, assim, uma sabe? parecência. De você É um bicho cheirando o outro. Exatamente, de você se reconhecer. Acho que acontece muito isso com o trabalho, né? As pessoas se reconhecem, né? Então é como se, é isso que o Rodrigo falou, a gente vai se cheirando ali e dentre tantas possibilidades existe essa dos parecidos ali que vão começar a se cheirar e talvez esse momento até que a gente vive agora é uma voz que às vezes a gente pode se sentir um pouco solitário, assim, e quando você encontra alguém que pensa de uma forma parecida e coloca aquilo de uma forma que talvez seja parecida com a que você queira colocar, acontece essa, porque é isso que ele falou, não fica só aqui, é uma coisa que é aqui, mas certamente quando a gente voltar para São Paulo, a gente estiver na estrada, ou a gente está passando, tem esses encontros e reencontros, né, no caminho. Então, essas sementes que o Dinho falou aí, elas ficam na gente e no outro, assim, né? Então basta esperar, né? A esperança do esperar. Esperança é pra esperar. Um tempo propício, né? né? E vocês todos têm vozes lindíssimas, cantando, falando. E eu preciso encerrar a entrevista, porque senão eu não consigo editar. Você começa a coçar a gente, depois você tem que cortar. Então eu vou encerrar, a gente Não, continua claro. conversando. Tá A gente vai ótimo. cobrir. Então o papo foi bom demais. Foi tudo ótimo. Eu vou continuar conversando com eles, mas tchauzinho. Vamos jantar. Nossa, como é bom. Um aperto difícil da gente explicar. Saudade, Não sei bem do que, tristeza, não sei bem do vontade, que, até sem querer de chorar, angústia, de não se entender, tédio, que a gente não crê, anseio de tudo esquecer e voltar. Meus troços num saco de pano, telegrafei pra o meu mano, dizendo que ia chegar. Agora entendi porque o mundo dá volta, quanto mais a gente se solta, mais fica no mesmo lugar. Agora entendi porque o mundo dá volta, quanto mais a gente se solta, mais fica no mesmo lugar.